deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Sando. Olá, estamos aqui mais uma vez para as nossas reflexões do Evangelho, baseado nas obras que vêm nos dar o suporte, para que nós possamos entender, compreender e aplicar no nosso dia a dia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o tópico de hoje é a regra áurea, tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e o espírito Emmanuel. Emmanuel é o espírito que aderiu à proposta do cristianismo
e vem conduzindo a sua vida através dos princípios deixados, ensinados e vivenciados pelo nosso mestre e irmão amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré. E nas obras que Emmanuel psicografou através do Chico, o Chico, melhor dizendo, Chico psicografou através de Emmanuel, lhe inspirando, lhe falando, lhe trazendo a mensagem, ele tem o hábito de, na coletânea Reflexões do Evangelho, no Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, temas dentro do Evangelho, da proposta do ensinamento, no Novo, no Velho Testamento, em Atos dos Apóstolos. Traz uma pequenina mensagem, faz uma grande dissertação para a nossa compreensão do Evangelho nos dias atuais, em nossas vidas, pois é o roteiro maior do caminho da verdade e da vida, conduzido por esse mestre, amigo e irmão de todas as horas, que nós estamos buscando conhecer e vivenciar os seus exemplos. Esse capítulo 41, ele pega um texto de Mateus, capítulo 22, versículo 39, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mensagem de Jesus. Ele dá o título A Regra Áurea, a regra sublime, a regra primordial. Amar a Deus acima de todas as coisas, como ele nos ensina, porque é o Pai, Criador e mantenedor da vida. Eis o primeiro mandamento. Diz aos discípulos, aos seguidores, aos cristãos. E o segundo, semelhante a esse, do amor a Deus, que é o Criador e mantenedor da vida, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, estamos buscando o amor em nós, sentir e perceber, para que a forma que nós nos amarmos, nós estaremos distribuindo para o próximo, que também centelha divina, assim como nós, em processo de evolução, de expansão, aperfeiçoando através dos potenciais divinos. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, Jesus, segundo Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vejamos a dissertação do irmão espírito Emmanuel. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo Jesus de Nazaré, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores da sua sabedoria e misericórdia. Então, todos aqueles que vieram antes da vinda do Cristo, de Jesus, eles vieram orientados pelo Mestre, que a sublimidade da perfeição espiritual do ser está justamente no amor, nessa regra sublime. E todos que cumpriram a sua tarefa, vindo, antecipando a proposta para que, quando ele chegasse, o caminho estivesse preparado, disseminando nos corações e nas mentes o amor, a regra áurea. E ele diz que, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia, os espíritos que o antecederam, todos fazendo parte dessa grande equipe do Mestre de Nazaré, os embaixadores divinos, que são os seres espirituais que já alcançaram um patamar evolutivo de tal forma que eles atendem ao chamado de si próprio para se fazerem ministros das leis divinas onde quer que eles se encontrem. Então, já traziam essa regra áurea, vivenciada e ensinada, principalmente pela própria condição da sua vida. Porque quando nós praticamos, nos tornamos mais fortes. E os que convivem conosco percebem a proposta e nos acompanham com ela, desde que a proposta é uma proposta sublime. Importa esclarecer, continua dizendo o Espírito Emmanuel, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Óbvio, cada espírito é um espírito, todos receberam a tarefa, a missão. Vai à Terra, mergulha no corpo físico como embaixador divino. Para quê? Para exemplificar, para falar, para vivenciar, para distribuir a mensagem do amor a si próprio, o amor a Deus, como um criador da vida,
Criador de todos nós, e, ao mesmo tempo, amar o próximo, que é o próximo a extensão de nós, porque todos somos oriundos da mesma causa, inteligência suprema do universo. Mas Emmanuel nos diz aqui que cada um transmitiu com maior ou menor exemplificação. É óbvio, cada espírito teve o seu interesse, a sua proposta, a sua missão cumprida, o esforço de cada um. Como todos não se encontram no mesmo nível evolutivo, porque nós caminhamos pela esteira da vida através das diversas encarnações, ao longo dessa esteira das vidas sucessivas no corpo físico, vivência, melhor dizendo, cada um vai galgando uma compreensão maior. Mas todos trouxeram o íntimo, a proposta, que é o amor, acima de tudo, como já diz o apóstolo na antiguidade, o amor cobre a multidão dos pecados, ou seja, os erros cometidos perante a lei, perante nós próprios, que nos feriu, que feriu o outro, que magoou. Através do amor, que é o grande medicamento da vida, nós conseguiremos sanar essas dores, esses machucados, a nível espiritual. E vamos avançando perante a lei divina, que é justa, amorosa e misericordiosa. Então, Emmanuel já diz que cada um apresentava e exemplificava de acordo com a sua maneira. Diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Então, os gregos já vivenciavam, ensinando nos seus portais, nos seus depoimentos, nos seus discursos, nas suas formações dos discípulos, não façais ao próximo aquilo que você não desejais receber dele. Como ninguém deseja receber algo que seja magoado, que seja triste, que seja dor, a vivência de todos nós é justamente fazer ao outro o que nós gostaríamos de receber dele. E com certeza o bem, o melhor possível, de acordo com o nosso nível de entendimento, o nosso nível de percepção da vida, a nossa compreensão da vida, e a essência será sempre a regra áurea, o amor, que é a grande tônica da vida. Aí foram os gregos, vejam os persas, afirmavam os persas, fazei como quereis que vos faça. Então, a mesma regra áurea sendo expressada de uma outra forma. Fazei como quereis que se vos faça. Como desejamos que façam para conosco? Reflexões. O bem, o respeito, a misericórdia, a consideração, a paciência, a tolerância. Então, façamos também para com o outro, que naturalmente nós atrairemos esta mesma energia e nos conduziremos na vida de forma adequada. Declaravam os chineses, como os chineses declaravam e declaram a regra áurea: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Então, nós percebemos que a lei é a mesma. A forma de expressar, na sua essência, também é a mesma. E cada povo, gregos, persas e agora os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Porque existe a lei de ação e reação. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, porém de sentido contrário. Porque a reação volta para a fonte que a gerou. Então, se for a fonte geradora do amor, nós receberemos o amor de volta. E o amor estará conosco em todas as situações da nossa vida. Então, os chineses afirmavam assim. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. O respeito. Não chegou a vez dos egípcios. Passar aqueles que fez aos outros o que desejava para si. A paciência, a tolerância, a humildade. Então, iam passando todos juntos no mesmo estado de compreensão, de consideração, percebendo que nós não galgamos nenhum nível de felicidade quando desejamos algo contrário ao amor. O amor enlouquecido, por exemplo, o ódio, a mágoa, a vingança, tudo isso tem retorno. E ninguém será feliz
tendo esse débito perante a contabilidade divina, perante a própria consciência. Então, os chineses afirmavam, os egípcios também, os persas também e os gregos, a mesma regra áurea do amor. O amor sublimado para com tudo e com todos, obras divinas. Doutrinavam os hebreus, olha os hebreus chegando, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Então, quando nós não queremos para nós, é porque percebemos que não nos serve. Então, se não nos serve, nós não vamos desejar para o outro, porque, como consequência, nós estaremos desprezando o respeito, a fraternidade no outro, que estamos considerando para ele algo que não julgamos que seja útil. Então, os hebreus também já afirmavam. E os romanos? Como eles se expressavam diante da regra áurea, da regra do amor? A lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, imaginemos nós como será a nossa sociedade, o nosso planeta Terra, quando todos nós estivermos submetidos na vivência e na prática dessa regra áurea, que é a regra do amor. Não haverá desordem, não haverá vingança, não haverá violência, não haverá o ego doente promovendo as disputas materiais, porque todos estaremos respeitando-nos a nós, a Deus e ao próximo. A Deus nós não vemos, só vemos as obras. Então, ao próximo, que está bem próximo, que é um outro espírito, convivendo conosco no dia a dia, encarnado ou desencarnado, nós vamos desejar também o bem que nós estamos em busca. Caso contrário, ninguém encontrará felicidade, porque a nossa felicidade também está pautada na felicidade do outro. Embora não sejamos nós o encarregado, porque cada um constrói a sua felicidade pautada nos princípios que lhes são próprios. Mas nós estaremos compartilhando uma sociedade feliz e, principalmente, uma sociedade amorosa, onde todos seremos beneficiados com essa lei que é divina. E os Espíritos nos dizem que a lei divina está escrita em nossa própria consciência. Então, nós sabemos da lei de amor, da lei de justiça, amor e caridade. Para ela, nós estamos gravitando, porque a força dessa lei faz parte da ordem divina. E a ordem divina está na consciência de cada ser. Continua o irmão Emmanuel. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Então, antigamente, todos receberam. Judeus, cristãos ou não, todos aqueles que seguiam outras situações religiosas, romanos que não aderiam ao cristianismo na época em que o Cristo o trouxe, mas outros espíritos estavam encarregados e estão. Em outros locais, nós sabemos que nem toda a população da Terra é cristã, mas todos aqueles que estão direcionando seus povos, desde a antiguidade, a essência é a mesma, é o amor, porque eles fazem parte da grande equipe de espíritos amorosos, da equipe dos espíritos puros, da qual Jesus é o orientador espiritual para o planeta Terra. Então, eles também estão trazendo essa mesma mensagem. Receberam da realeza de Jesus, como nos diz o Evangelho. A realeza dele continua. Quando Pilatos pergunta, tu és rei? Ele diz, eu não sou rei, e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade, pois o meu reino ainda não é deste mundo. Então, o reino dele será deste mundo quando o amor for a tônica na vida de todas as criaturas, todos nós. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumento mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Então, todos vieram com a mesma proposta, os filósofos, os juízes, os profetas, os administradores dos mundos, dos países, melhor dizendo, mas cada um ficou identificado com essa inspiração daqueles que ficaram no plano espiritual auxiliando da proposta mais alta da vida, uns mais, outros menos, sintonizados para que a proposta não fuja do seu objetivo.
O amor é a tônica da vida. Amar ao próximo como a si mesmo, a Deus acima de tudo. E o amor cobre a multidão dos erros passados, dos erros atuais, que é o grande lenitivo da vida de cada espírito. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Então, os testemunhos, ele nos fala aqui, dos que trouxeram a mensagem antes, foram fragmentados, que nem todos estavam à altura e estão do Mestre de Nazaré, que, em essência, ele nos disse: eu vim para cumprir a vontade de meu Pai, que me enviou, e não a vontade dos homens. Por isso ele disse a Pilatos: o meu reino ainda não é daqui. Porque se o meu reino fosse daqui, a minha gente haveria de pelejar e eu não estaria nas condições em que me encontro agora, sendo preso, agredido pela violência, e terminou sendo crucificado. Então, a proposta dele continua. Então, em essência, ele se entregou para que o amor planifique os seres da Terra. O maior exemplo, né? Modelo e guia da humanidade. Com o Mestre, todavia, diz o Espírito Emmanuel, com o Mestre Jesus de Nazaré, a regra áurea é a novidade divina. Sabe por quê? Porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais. Olha que interessante, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, ele falava de amor para todos, para as autoridades, para os pobres, para os ricos, para os aleijados, para os coxos, para os obsidiados, para os estropiados, bem como diante do sinédrio. Falava de amor, amor ao próximo, amor ao inimigo, orar por quem nos persegue e caluniam. Ele ensinou e exemplificou, foi a grande novidade divina, o máximo, né, por excelência. E a mentora Joana de Ângeles, atualmente, tem uma mensagem através da psicografia do irmão Divaldo Franco, que ela coloca Poema do Amor. E Joana faz uma dissertação belíssima. Conta-nos que João Evangelista, já idoso e alquebrado, exilado na ilha, foi conviver lá porque as autoridades não tinham interesse que João permanecesse onde estava, para não continuar divulgando essa mensagem libertadora. E os habitantes da ilha descobriram que ele era um dos seguidores de Jesus, aquele que esteve bem próximo, João o Evangelista, ao qual Jesus disse: filho, eis aí tua mãe, com Maria Santíssima. Mãe, eis aí teu filho no momento da crucificação. E o amor já estabelecido entre esses seres, João convive com Maria até o momento em que Maria retorna ao plano espiritual. Pois bem, a comunidade da ilha iria conversar com ele e trazia-o para a praça, para que ele pudesse falar de Jesus de Nazaré. O Senhor é um dos discípulos dele, fala-nos do Mestre. E João dizia: meus filhos, o que mais ficou gravado em minha memória foi a sua recomendação maior. O que é que ele dizia? Ele dizia: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, João repetiu tantas vezes esse ensinamento, todas as vezes que eles o buscavam para falar de Jesus, que no meio da multidão, conta-nos a mentora Joana de Ângeles, um jovem já irritado e agastado levantou a mão e perguntou: o senhor já não tem nada de novo para nos ensinar? Já repetiu tantas vezes esse ensinamento que eu me sinto agastado dele, irritado. E João, na sua sabedoria, na sua calma, na sua paciência, deixando exalar de si esse sentimento sublime, o requinte do sentimento que se chama amor, disse para ele: meu filho, embora eu já tenha repetido tantas vezes o ensinamento maior do Cristo, você ainda não se permitiu se impregnar com ele. Portanto, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Essa é a recomendação maior do Mestre de Nazaré. Porque o amor é a tônica da vida. O amor está em nós. O amor faz parte da nossa vida. E na vivência do amor, nós todos encontraremos e descobriremos o reino de Deus que está em nós com a felicidade. E aí eles ficaram satisfeitos e tranquilos,
com essa mensagem sublime, que é a mensagem do amor, que toca todos aqueles que ainda não conhecem o Mestre e que vamos conhecer ao longo dos tempos. Então, essa é a nossa reflexão do Evangelho para este momento. Continuemos firmes nos propósitos do Evangelho no lar, da busca do Evangelho segundo o Espiritismo, com clareza, através da oração, e os nossos irmãos desencarnados estão sempre disponíveis, por amor, a nos inspirarem para que nós possamos compreender, fortalecendo a nossa vivência diante dos ensinamentos do meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Então, muita paz a todos que nos ouvem neste momento, em todos os outros momentos, que o Mestre Jesus continue nos envolvendo, nos abençoando e nos fortalecendo para a vida. Que Deus seja louvado agora e por todo sempre.